Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta classe de jovem e a lição de número 9 estaremos dedicando em especial à revista da juventude. O conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Então, sabemos que a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus é um bálsamo. E, assim, o conhecimento de Deus conduz ao crescimento espiritual, à vida melhor espiritual, à vida saudável espiritual, a uma vida de comunhão espiritual, logo de crescimento espiritual. Lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Aqui podemos perceber que o irmão Pedro está reivindicando da amada igreja, da amada assembleia, da seleta comunidade, uma vida de conhecimento de Deus, de paz multiplicada. A fé no Senhor Jesus Cristo é o conhecimento, meus irmãos, dele, que levam ao crescimento espiritual e impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverarem até ao final. É preciso se esforçar para chegar até o final. É preciso se esforçar para ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1, versículo 2 a 11. A graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da condenação que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém estará estéril quanto a este conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em vós, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação
e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o homem se atém à palavra, se apega à palavra, obedece à palavra, vive a palavra, e canta a palavra, ele está obedecendo, ele está se fortalecendo cada vez mais no plano de Deus. A boa teologia cristã, salutar a todo crente, compreende conhecer ao Senhor de modo relacional e experimental, expresso por meio da piedade. É preciso viver uma vida de caridade, de amor, de piedade para a glória de Deus. Aleluia. Aqui vamos compreender e começaremos aprendendo aqui na segunda carta de Pedro, que é um documento no qual o apóstolo adverte sobre os perigos das heresias e dos falsos profetas da época. Por esse motivo, esta epístola é caracterizada pelo forte conteúdo doutrinário, com a intenção de levar os leitores ao verdadeiro conhecimento de Deus e ao conhecimento espiritual por intermédio do exercício da fé, pela sua experiência. O homem que já fora impetuoso, autoconfiante, sabia da importância de o crente amadurecer espiritualmente em direção a uma vida abundante e piedosa. Foi esse Pedro que teve dificuldade com Jesus, mas ele se retratou, ele se acertou, ele se consertou diante do Senhor. Aqui podemos perceber a suprema importância do conhecimento de Deus. É preciso termos este conhecimento de Deus, porque ele vai servir para refutar o gnosticismo, para podermos ter o conhecimento de Deus e para podemos viver o conhecimento para a vida e piedade diante do Senhor. Porque quando se trata que nós podemos refutar o gnosticismo, aqui na segunda epístola de Pedro, ele dá ênfase especial ao conhecimento de Deus, para que nós possamos refutar heresia. Por exemplo, aqui, naquele contexto, como o gnosticismo havia distorcido o significado do saber, introduzindo sérias heresias no meio cristão, era necessário um ensino cuidadoso e fundamentado para refutar a filosofia gnóstica. Entre outras coisas, o gnosticismo acreditavam possuir um conhecimento de origem mística. Já pensou? De origem mística, porque estavam misturados, achavam que eram em várias direções. Para eles, a salvação vinha por meio do conhecimento, basicamente pela capacidade intelectual e pelo autoconhecimento. Muitos homens, meus amados, pensam assim, em que a sua salvação é baseada no dinheiro, é baseada na posição social, é baseada no seu grande conhecimento, é baseada nos seus títulos, é baseada nas suas propriedades. No entanto, a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, não é verdade? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É preciso manter a suprema importância do conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento de Deus é fundamental para a nossa vida.
Contrapondo-se a todas as heresias, o apóstolo Pedro, ele diz que a graça e a paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pelo homem, não é pela mulher, não é por ninguém dessa terra, é pela obra e graça do Espírito Santo. E temos que ter conhecimento para a vida e piedade. Porque aqui também o apóstolo Pedro ainda faz, aqui no versículo 3, uma declaração que realça a divindade e a autoridade de Cristo Jesus. Porque Cristo é sublime, porque Cristo é o Salvador do mundo, porque Cristo é o Alfa, Cristo é o Ômega, Cristo é o primeiro, Cristo é o último, Cristo é o princípio, Cristo é o fim, Cristo é a água, Cristo é a palavra, Cristo é o pão, Cristo é o martelo que esmiuça a pedra. Cristo é o único Salvador do mundo. Logo, podemos ver ainda a vocação celestial e as promessas preciosas, meu irmão, que nós temos, que Deus nos outorgou, Deus nos chamou para uma promessa maravilhosa. Todas as bênçãos espirituais são alcançadas mediante o conhecimento íntimo daquele que nos chamou. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você conversa com Deus, quanto mais você se deleita no Senhor, quanto mais você obedece, mais você cria uma comunhão com Deus. E isso vai resultar em bênçãos e vitórias e muitas promessas espirituais para a nossa vida espiritual. Aqui diz que a divina chamada para a salvação e para a vida santa é para todos. Deus chamou a todos para ter uma vida completa diante deles. Deus não escolheu uma classe privilegiada de homens e mulheres, pois sua graça salvadora se estende a todos e a cada um dos homens. Como está escrito em João capítulo 3, e versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia e recebe a vitória, creia e receba a bênção, creia e será ricamente abençoado em nome de Jesus. Aqui nós temos ainda, com a palavra de Deus, temos grandíssimas e preciosas promessas. Deus não nos deixa desamparado e sem direcionamento na longa caminhada cristã. Ele nos deu tudo para a vida e piedade e também grandíssimas e preciosas promessas na nossa vida. Portanto, confia no Senhor, meu irmão, porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Devemos ter fidelidade a Deus e a sua palavra. A palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Podemos confiar na palavra empenhada de Deus, pois temos a firme convicção de que ela não volta vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. A palavra de Deus tem uma finalidade, irmão, de abençoar a nossa vida, restaurar, nos orientar. É uma luz, é uma candeia, é um farol que nos ilumina. Por isso o salmista declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Logo, para ser vigorosa, a árvore da vida cristã precisa ser acrescida com galhos que vão brotando do seu tronco. Como se pode ver, a palavra de Deus é fundamental à nossa vida. Logo, temos
a garantia de Deus, que Ele cumpre todas as suas promessas para nós. Não podemos duvidar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. As promessas do Evangelho não dizem respeito somente aos evangélicos, aos eventos escatológicos, elas também se referem às bênçãos espirituais decorrente da nova vida em Cristo. Logo, a palavra é para o nosso dia a dia, é para ser aplicado ao nosso coração. A fé crescente e frutífera. A nossa fé precisa crescer e frutificar. E só pode crescer quando nós nos meditamos na palavra, obedecemos a palavra, vivemos a palavra. Crescer requer diligência. Tem que haver dedicação. Leia a Bíblia, medita na Bíblia, obedeça a Bíblia, leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. E também é preciso desenvolver as virtudes cristãs. Aqui nós temos que o que devemos acrescentar à fé, por exemplo, primeiro, a virtude. No grego, orete, podia significar excelência, bondade e até mesmo bravura. Arete é um princípio espiritual e ético aplicável a qualquer aspecto de nossas vidas. Numa cultura que valoriza a busca do sucesso, o cristão é exortado a perseguir a excelência. Deus, prossegue Pedro dizendo, que Deus, isto é, o conhecimento de Deus deve ser adicionado à nossa vida, porque a própria ciência a adiciona. Na sequência, temos a temperança, que é o domínio próprio, paciência, perseverança, piedade, humildade, devoção, amor fraternal, fraternidade e, por fim, caridade, que é o amor de Deus, o amor perfeito, o amor por nós, deixando de ser estéril na medida em que desenvolve tais virtudes e cresce espiritualmente, o cristão deve ou deixa de ser estéril e inútil. É por isso que os cristãos são abençoadores, são misericordiosos, são compassivos, oram pelas pessoas, abençoam as pessoas. Por quê? Não é porque você seja um homem de mais bom, não. É porque você recebeu a palavra no coração e está obedecendo. Você agora é frutífero para a glória de Deus. Também precisamos fazer firme a nossa vocação diante das consequências trágicas que uma fé nominal e improdutiva pode acarretar. O escritor bíblico insta aos destinatários da carta a aumentarem os seus cuidados, procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Esta recomendação, meus irmãos, mostra de modo inconfundível que, em termos bíblicos, a eleição não é uma ação incondicional da parte de Deus, sem qualquer responsabilidade do homem. Pelo contrário, Deus faz a sua parte, Deus reivindica, e o homem tem que assumir compromisso e tem que assumir responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade, para que haja bênçãos e vitórias. Aqui a nossa eleição é assegurada enquanto nos mantemos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Em outras palavras, enquanto estivermos em Cristo e assim o fazendo, temos entrada garantida no reino de Deus. Eis porque somos exortados a perseverar até o fim, até que aquele que perseverar
até o fim será salvo. Quer ser salvo, meu irmão? Então esforça-te e tem bom ânimo. Quer ser salvo? Então persevera. Quer ser salvo? Então obedece. Uma pessoa que afirme ser salva enquanto não for transformada, não compreenderá a fé ou o que Deus fez por ela. Assim como uma planta precisa ser regada e adubada para crescer e dar fruto, a vida cristã também requer disciplina e empenho permanentemente. Portanto, como foi possível aprender aqui, nesta lição, o conhecimento de Deus não é algo abstrato e teórico, nem fruto de algum tipo de misticismo. É, na verdade, o resultado do nosso relacionamento íntimo e experimental com Deus. Todavia, este conhecimento precisa aumentar continuamente, por isso somos instados a conhecer e a prosseguir conhecendo ao Senhor nosso Deus. Na medida em que crescemos na fé, desenvolvemos virtudes de uma vida cristã genuína e frutífera para a glória de Deus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.